Ei, pessoal, boa tarde, bem-vindo a todos. Esperamos que hoje a nossa live funcione. Vamos começar desde agora tentando testar aí se tá tudo certo. Espero que dê tudo certo. Se não der, nós já temos uma saída. Então não sai daí que hoje a gente tem live com a doutora Patrícia Salomão, seja por bem, seja por mal. Então, vamos aguardar um pouquinho a chegada dela. Enquanto isso, queria convidar a todos vocês para continuar assistindo as nossas lives. Nós vamos ter pelo menos mais 15 lives confirmadas, tá? Contando com aquela que a gente não conseguiu fazer ontem. Também lembrando que na quinta-feira, às 9 horas da noite, além da live, né, do meio-dia que a gente vai ter, nós vamos ter um outro bate-papo com o Dr. Rafael Balbi sobre tudo o que você precisa saber antes de procurar psicoterapia. Então você também não pode perder, esse assunto é muito legal, muito importante. E se você tem alguma dúvida, procure a gente lá às 9 horas da noite aqui, ao vivo, que a gente vai estar falando sobre esse assunto, tá? Falar um pouquinho sobre mim, enquanto a Patrícia não entra. Eu sou psicóloga clínica, sou terapeuta de aceitação e compromisso, hipnoterapeuta ericksoniana, terapeuta EMDR e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Esse ciclo de lives a gente vai estar conversando um pouco mais sobre as abordagens psicológicas, né? Vamos conversar com várias pessoas de várias, né, vamos dizer assim, especialidades e abordagens, e eles vão contar um pouquinho sobre o que é a abordagem que eles trabalham, de que maneira trabalham, se tem pessoas para aquelas abordagens que são mais indicadas, como é que a gente faz, né, para entender se a gente tem afinidade com aquela abordagem ou não. Então esse é o tema das nossas lives, eu espero que vocês gostem e que sigam todas essas dicas aí, vejam. Se você não puder ver ao vivo aqui no Instagram, não se esqueça que depois nós vamos disponibilizar todo esse conteúdo também no YouTube, para quem quiser acessar, tá? Então, vou aproveitar para perguntar, pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora? Tá tranquilo hoje? Lógico que ontem também, quando eu estava sozinha, o pessoal estava falando que estava conseguindo me ver, estava tudo certinho, mas quando entrava o convidado, a gente tinha problemas. Então, só para confirmar se vocês estão me ouvindo direitinho. E se tiverem, né, aí quando a Patrícia chegar, a gente faz esse novo teste para a gente saber se está tudo certo, né? Mas como eu falei, a gente vai ter live hoje, nem que seja na marra. Já está aqui preparado o computador. Se a gente não conseguir transmitir diretamente, né, no Instagram, nós vamos transmitir pelo Zoom no Instagram, ok? Obrigada, Isa, tá ouvindo? Show! Patrícia chegou então, convidei ela para entrar. Vamos lá, vamos ver. Expectativa, espero que dê tudo certo, gente. Ontem fiquei triste, mas deu certo, graças a Deus. Depois vamos achar um jeito, né? Gente, se o Instagram não coopera conosco, a gente tem que fazer. Já aceitei, Patrícia. Tá falando aqui que você tá aguardando você, tá? Então vamos estar aguardando aí o Instagram cooperar conosco. Vou. Ei! Ei! Olá! Seja Olá! bem-vinda! Que Obrigada pelo bom! convite. Ai, fiquei muito feliz que você aceitou. Então, Só gente, chamar. essa é a maravilhosa Patrícia Salomão e ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre hipnoterapia ericksoniana. E aí, Patrícia, antes da gente começar a falar propriamente dito de hipnoterapia, apresenta você para o pessoal, vamos lá, que eles querem te conhecer Tá. também, querem saber tudo sobre Então você. vamos lá. Minhas bochechas estão um pouco rosadas porque o maravilhoso eu ainda não sei receber todo completamente, né? Mas vamos lá. Deixa as bochechas ficarem vermelhas, não se assustem, que elogio a gente tem dificuldade de receber, né? Mas vamos lá. Aê! Brincadeiras à parte, vamos lá, nós aqui. Eu me chamo Patrícia Salomão, sou psicóloga, tenho 20 anos de formada
E há 5 sou hipnoterapeuta ericksoniana, fiz o curso em São Paulo. Ah, sou de raiz humanista, mas eu sou apaixonada por tudo que ajude as pessoas a se desenvolverem. Então a Pamela sabe que eu já fiz o inicial do ACT, porque eu gosto da terapia de aceitação e compromisso também. Eu vou viajando pelos diversos universos para poder ter mais recurso para quem me procura, para quem quer evoluir. Gosto também de uma técnica muito legal que chama EFT, Técnica de Libertação Emocional, que é uma técnica baseada na medicina chinesa, que ainda não está regulamentada pela psicologia, então a gente usa como apoio, mas ela também é muito legal. Então, assim, eu gosto de trabalhar, hoje eu só estou com consultório, mas já trabalhei 11 anos numa empresa, desde analista de RH até supervisor, especialista, mas meu sonho era atender. Então, hoje eu só vivo do meu sonho, só do consultório. E aí é isso. Acho que eu Vamos falei tudinho. só falar para o pessoal. Você está atendendo online, Patrícia? Se alguém quiser Eu contatar atendo. você, Sim, aí eu pelo, estou na atendendo bio do online. seu... Isso, consegue Na sua falar bio tem comigo. informações? Sim, Ok, gente. tem. Então, Só já clicar sabe, lá. né? Clica lá para se você quiser consultar com ela. Sem Isso, atendimentos presenciais no momento. isso. E se quiser também só bater um papo, perguntar mais sobre alguma técnica, alguma dúvida aqui, fica à vontade, porque o bom é a gente esclarecer para que a pessoa busque aquele profissional com que ela se identifique, né? Porque se não tiver essa conexão, o processo não caminha. Então é legal a pessoa perguntar, procurar saber, né? Já tive pessoas me perguntar, mas eu posso não gostar do profissional? Eu falei, graças a Deus você pode, nós somos seres humanos, temos necessidades diferentes uns dos outros e às vezes o santo não bate, não tem uma fala que fala assim, às vezes o santo não bate. E não tem nada a ver que o profissional é ruim ou bom, não funcionou. E aí você tem que procurar alguém que o seu Exatamente. coração se identifica, porque já é difícil trabalhar a gente mesmo, né? A gente se Com olhar certeza. com profundidade com alguém que a gente não tá conectado, fica muito Isso. complicado. E tem tanto a afinidade com o profissional, quanto a afinidade, às vezes, com a técnica que ele trabalha, né? Com a Também, isso aí. abordagem. Então, tudo isso a gente Isso, precisa ter esse cuidado para olhar. isso. Se você quer saber Sim, mais sobre isso, quinta-feira, às 9 horas da noite, o Dr. Rafael Balbi vai estar falando sobre isso, tá? Bem-vindo beleza. a todos que estão chegando por aí. Gente, se alguém quiser deixar alguma pergunta, a gente vai começar a conversar sobre a hipnose ericksoniana. Se você quiser saber mais algum detalhe, quiser saber alguma pergunta específica, manda aí pra gente que a gente vai estar falando, tá? Bom, vamos lá, Patrícia. Conta um pouquinho para o pessoal, né, sobre hipnose ericksoniana. Qual a diferença da hipnose ericksoniana para a hipnose clássica, para as outras Bom, abordagens de hipnose? Bom, a hipnose clássica, ela é muito mais diretiva. Ela é muito mais, o profissional, as sugestões que ele faz são mais diretas. Resumidamente, para diferenciar isso. Já Erickson, que é o pai da hipnose moderna, o olhar dele não é de diretividade, o olhar dele é de conexão. É uma Então, hipnose muito tanto mais naturalista, né? isso, um olhar de conexão, é um olhar de que ele tem a premissa de que o meu cliente, quem me procura, que se coloca em transe através da nossa conexão. Ele se permite, então não tem essa diretividade, essa ordem dada, entendeu? Então a diferença básica é essa. Tem uma hipnose que chama condicionativa, que é de um brasileiro aqui, agora o nome não está vindo. O processo dele já é mais também diretivo, igualzinho ao tradicional. É de ordem, então passo a passo, ordenado. E aí você fala assim, não funciona quando é assim? Eu não tenho... eu não gosto de falar que as coisas não funcionam, sabe, Pamela? Eu Sim. acredito muito que, da mesma forma que a gente falou que você falou que as técnicas, que elas também são aceitas por cada um de uma forma diferente, tem pessoas que se adaptam a essa diretividade e tem pessoas que não, entendeu? Exato. Erickson não. Quem me ensinou a hipnose foi Stephen Paul Adler, um americano que trabalhou muitos anos com a filha do Milton Erickson. E ele falava que para eles a diretividade não dura
muito tempo. Eles tinham essa premissa, assim, mas não era uma coisa clara, sabe? Eu não tive, assim, uma pesquisa ou algo mais firme confirmando isso, por isso que eu não gosto de dizer que não funciona. Erickson Uhum. funciona mais para mim, enquanto profissional, e porque as histórias e os formatos, e quando eu levo para o consultório, a visão de cura que Erickson traz não é essa cura, eu machuquei e aí eu cortei, eu sarei. É uma cura que fala de uma evolução de dentro para fora, muito mais do que eu não ter uma depressão. Eu até anotei aqui porque ele fala assim, ó, maneira dos pacientes poderem ampliar os seus limites. Então, o olhar de cura, a palavra que eles têm americana chama healing. Healing, não Uhum. tem tradução aqui no Brasil que fala disso. É um Uhum. processo muito mais profundo, entendeu? De Uhum. evolução do que simplesmente uma cura. Por isso que eu Sim. gosto muito de Erickson. Na verdade, o Erickson também diz, né, pra gente que a própria cura está dentro do paciente o tempo todo, né? Todos os Isso, recursos que o paciente precisa já ele estão lá. tem. Ele só Isso, precisa descobrir como utilizar esses recursos, isso. né? E ele Então é um. acreditava. Pode falar, desculpa. Não, não, por favor, pode falar. Ele acreditava que quanto mais você quanto mais você consegue deixar a pessoa confortável, quanto mais ela se conecta, ela se permite, ela se aceita, ela acessa o inconsciente, quer dizer, ela acessa esses recursos com mais facilidade. Então, o único papel que, para mim, o hipnoterapeuta ericksoniano tem é realmente de conseguir criar essa segurança, essa conexão profunda, para que o cliente consiga chegar em descobertas que ele precisa, em mudanças que ele precisa. Então, Erickson fez muitos 10 últimos anos dele e não tinha nenhum transe formal. O que é um transe formal, gente? É aquele que eu fecho o olho, fico quietinho, a pessoa vai falando. O dele chamava, os últimos 10 anos dele foram transes conversacionais, quer dizer, ele ficava batendo papo, Isso. resgatando esses recursos numa linguagem indireta, através dos papos que ele batia, ele acessava essa segurança, essa conexão gostosa, essa abertura, e vinham informações assim de importantes para o cliente. Por exemplo, tem uma história de uma cliente que ele levou ela para fora da casa dele, que ele já atendia na casa dele, numa sala específica. E aí ele já estava bastante debilitado, já estava de cadeira de rodas. Aí ele estava caminhando com ela e falava assim, me ajuda aqui a podar aqui as minhas plantinhas. Como quem já estava procurando ele já entendia que o método dele não era um método entendível para aquela época, então as pessoas se permitiam. Aí ele ficava, corta aqui para mim, ele falava assim, já é o suficiente. A frase mais ou menos era essa. Você já cortou Uhum. bastante, já é o suficiente. Você já cortou bastante. Fez isso, eles conversaram, ele foi embora. Anos depois, numa questão pessoal dela, a frase veio, já é o suficiente. E aí ela fez assim, entendeu um processo. Então, assim, esse é a maravilha. Aí você fala assim, mas naquela época lá, quando ela terminou o processo com a não estava melhor? Deveria estar. Mas o que ele fez, ele Uhum. mandou uma mensagem para o inconsciente, que no momento certo a mensagem foi entendida e devolvida. Já é o suficiente. Aí ela realmente mudou uma coisa importante da vida dela. Então, ele tem histórias maravilhosas, né? Você sabe, você estudou ele, você É, sabe. Histórias lindas de exato. morrer. Eu ia falar daquela história, para mim é uma das mais divertidas que tem, de uma menina que tinha uma fenda, né, no dente, e aí ele ensinou para ela, né, uma coisa assim, até meio, sei lá, né, nada terapêutica, mas que funcionou, né, que ele ensinou ela a esguichar água, né, para um colega que ficava brincando com ela e tal, e aí ela foi, esguichou água né, pela fenda do dente, e aí descobriu, né, que no fundo o rapaz era apaixonado por ela, né, e foi aí que ela brincou com ele, e aí conseguiu, né, Isso. abrir o espaço para que ele É. pudesse chegar para conversar. Pessoal Ele falando que acreditava. Fala. Pessoal Falando falando que que. ama a sua voz, que você tem muita tranquilidade, muita segurança ao falar. Realmente, gente, ela é Obrigada, um vou fenômeno, receber. né? Ele acreditava e ele fala que o inconsciente é uma criança. A linguagem com o Exato. inconsciente é uma linguagem de alegria, uma linguagem infantil. Então, as brincadeiras e a forma como ele usava iam todos por esse viés. Não que
no consultório a gente faça desta forma, vamos dizer assim, tão autêntica, que ele falava de autenticidade, né? A autenticidade também acessa o inconsciente, muito Sim. fortemente. Mas quando a gente consegue quebrar alguns paradigmas, principalmente na minha formação de psicologia, algumas coisas que Erickson faz não bate muito com o que a psicologia nos ensina, é um pouco estranho. Mas Erickson era psicólogo, psiquiatra, então eu vou na Uhum. dele porque ele tinha toda a formação, estou respaldada. Sim, Mas com assim, quando a certeza. gente consegue ficar mais autêntico, o Stephen falava assim, na hora que você não entender por que você está falando certas coisas com o cliente, não se assuste. Quem está falando é o seu inconsciente. Não é sempre que isso acontece, mas quando acontece é assustador, porque você fica, por que eu falei esse negócio? Eu falei isso besteira. Uhum. Ai, desculpa. Sem problemas. Acontece, saiu aí o microfone, né? Chegou para mim. Já. Ah, ok. Voltou? Sem problemas. Bom, Voltou, voltou. então tá bom. Então vamos. Realmente, né? Erickson era uma sumidade aí, né? Eu acho que é Uhum, muito interessante a gente falar da história de vida dele, né? Como que uhum, surgiu essa história da hipnose, né? Eu não sei se todo mundo uhum, sabe, ele tinha paralisia, né? Ele teve paralisia e a partir disso, né? Quando ele já uhum. praticamente não tinha, né? Teve uma época que ele não tinha quase nenhum movimento. A partir Isso, da observação que ele tinha das isso, pessoas, sim. de si, Uhum, né, dessa autoobservação e também da observação das pessoas que estavam em volta deles, principalmente, né, ali da esposa e da enfermeira dele, né, é que ele foi uhum. vendo, né, o quanto o ser humano aí é complexo, mas ao mesmo tempo é Sim, tão maravilhoso e tem todas essas possibilidades, né? sim. E a partir disso ele foi tendo uma melhora tão significativa, né? E foi aí que ele descobriu, né, que todos nós É, temos todos esses recursos, né? eu conto muito para alguns clientes isso e explico, porque a gente tem que ter cuidado, porque ele fez um processo muito profundo. Ele teve, acho que foi pólio, e aí ele ficou Foi. à beira da morte. E a história conta que ele estava delirando, chamaram o médico da cidade chamou o médico da cidade grande. E aí estavam Uhum. todos conversando no corredor com a mãe e falaram com a mãe que ele não passaria daquela noite. E ele ficou indignado. Como que se fala uma coisa dessa para uma mãe? Aí ele começou a Uhum. balbuciar, balbuciar, mexer, ninguém estava entendendo, até que entenderam que ele queria que mexesse o guarda-roupa. Era um guarda-roupa daqueles antigos, que o espelho ficava lá de fora. Não sei se vocês são dessa época, mas a minha avó tinha. Tinha um espelho lá de fora. Então, o que que ele queria? Ele queria que mexesse o espelho para que ele Foi conseguisse ver querer. a janela através do espelho e ver o sol nascer. Ele falou que ele não ia morrer. Então, ele viu, o sol nasceu, ele quase morreu várias vezes e ele entrou em coma. E quando voltou, ele voltou paralisado, igual você falou. E essa Uhum. observação que ele foi fazendo, o que conta é que ele ficava a família deixava ele em diversos lugares, amarrado, porque ele não Uhum. mexia. E a família tinha Uhum. que ir para campo, era uma família de Uhum. fazenda. Numa Uhum. dessas, amarraram ele numa cadeira de balanço. Ele estava muito cansado de ficar na cadeira de balanço. Quem não está cansado, né? Imagina, não mexia. E deixaram ele assim no meio do quarto, nem deixaram perto da janela para ele ver lá fora, nada. Aí Uhum. ele fechou os olhos e começou a se imaginar na fazenda, como ele viveu na fazenda esses anos todos, como que. Então, tudo que ele fazia, andar a cavalo, fico imaginando aqui, né, gente? Subir em árvore, tudo que ele fazia, ele foi lembrando e ele ficou viajando com a mente dele. Quando ele voltou a si, ele percebeu que a cadeira estava mais próxima. Não é que ela andou quilômetros perto da janela, de forma nenhuma. Mas ela deu uma movimentada pequena. A cadeira se modificou. E eu falo que se fosse eu ia falar que foi o Ghost, foi o fantasma que empurrou. Mas era ele, né? Então, Aham. ele sacou aquele movimento e falou: quem fez esse pequeno movimento aqui fui eu. Como é que eu fiz isso? Dali para frente ele não parou mais. Ele pegava a mão direita ou a esquerda, qualquer uma delas, ficava imaginando que ele estava pegando uma fruta, um pé, daqui a pouco ele via o braço todo vermelho, ele falava, é sangue.
circulando. E ele foi nos mínimos detalhes. Demorou 5 anos para ele voltar a andar. Então, vocês imaginam que foram 5 anos observando cada pedaço dele, fora o que você falou, a família. Porque ele observava, tipo, a irmãzinha falava, ele tinha uma irmãzinha pequena, não quero, mas a cara era de quero. Então, ele via diferenças. E ele ia anotando essas pequenas diferenças. E ele ficou muito bravo quando ele voltou para o mercado, quando ele começou a estudar, porque ele pediu para uma tia dele pagar para ele, que a família não tinha condições, que eles falavam que a hipnose era perigosa, que a mente era perigosa, que acessar o inconsciente era perigoso. Ele começou a falar que não. Com ele, não foi perigoso, foi maravilhoso. E aí ele começou a estudar, e aí chegou onde a gente está hoje. Sensacional, né? Realmente não tem como a gente não se apaixonar pela hipnose ericksoniana quando a gente conhece a história do Erickson, né? Então, assim, da possibilidade que realmente que a mente humana, que o nosso inconsciente tem, né? E aí cai muito, né? Assim, pra gente que conhece, assim, não é de maneira nenhuma falando mal do Freud, tá, gente? Mas quando a gente vê lá, né, a comparação do inconsciente do Freud pro inconsciente, né? Do Erickson, isso é sensacional, assim, porque realmente a gente vê que ele é cheio de possibilidades, né? Cheio de recursos positivos, né? Basta a gente encontrar esses recursos, né? Deixar que a gente esteja aberto para acessar isso, né? Eu acho que é legal também que você contou essa história, Patrícia, para falar um pouco sobre a questão do próprio transe. Como isso é uma coisa natural, né? Como isso é uma coisa que a gente não precisa fazer um esforço para que aconteça, né? Porque muitas pessoas às vezes vêm com aquela sensação assim pra gente: nossa, mas você coloca as pessoas em transe? Nossa, mas... E aí eu sempre falo, não, eu não. Quem se coloca em transe é a própria pessoa, né? Porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, isso é muito legal da gente falar, né? Quer falar um pouquinho pra gente sobre a questão do transe? Porque assim, transe é um estado de atenção focado em alguma coisa. Teoricamente, já está focado na minha voz. E aí, por que o transe é natural? Porque a gente fica em transe a cada uma hora e pouco, segundo o Erickson. O que é ficar em transe? Bom, quem está aqui assistindo a gente agora, que está apaixonado com o tema, se desligou de qualquer outra coisa e não está focado na nossa conversa, está imaginando coisa na nossa conversa, está em transe na nossa conversa. Então, eu falo que no início do primeiro mês de Covid, falava em Covid e a pessoa ficava parada, tenho certeza, porque eu ficava imaginando as coisas, como é que é isso, é impossível, tá em transe. Porque o filho pode gritar, o marido pode falar, tô com fome, não escuta, porque tá ali Covid. Quem tá vendo um jogo de futebol tá em transe. Então tá focado. A diferença disso pro que a gente faz é que este transe que a gente vive, ele não empodera, ele é uma necessidade cerebral apenas. E o que a gente faz é ajudar através desse estado, com certas palavras, muito mais com a conexão que é criada do que para mim a conexão é muito mais curadora, mas assim, com um certo direcionamento, e aí ela consegue empoderar, quer dizer, achar recursos, modificar, entendeu? E aí tem 2 formatos que eu aprendi, né, no formato de Erickson, que é que a gente fecha os olhos, o mais formal, e tem o discurso, tem a conversa, que é muito mais perspicaz, muito mais complicada, ao meu ver, tá? Porque eu, pelo menos, quando eu estudei, o fechar os olhos é mais gostoso para mim, porque eu consigo acompanhar agora a história, conversar, ainda estou criando um modelo meu nessa história, mas Érico só fazia dos 2 jeitos. Por quê, gente? Porque da mesma forma que quem está em transe assistindo a gente aqui, estaria em transe conversando com a gente no consultório, contando algumas histórias e falando de alguns recursos. Quem gosta de metáfora, por aí, as histórias ensinam, né? As histórias, elas têm um fundo de recursos absurdo. O Erickson usava isso. Quando ele mandou cortar lá as plantinhas, aquilo ali era uma metáfora. Uma metáfora. Corta a plantinha aqui, já é o suficiente. Lá na frente, já é o suficiente. Entendeu? A minha maior paixão quando eu trabalho com isso, e aí funciona com todo mundo?
Não, o que Erickson dizia é, todo mundo pode ser hipnotizado. Não pelo mesmo hipnoterapeuta. Graças a Deus, nós somos Não milhões, é? né? Se eu pudesse me conectar com os milhões, como é que eu estaria hoje? Doida? Louca? Eu Né? preciso ser só um crio, um pouquinho de gente, né? Tô brincando, mas assim, funciona com quem tiver, com quem tiver a ver com esse tipo de técnica. Não há necessidade de achar outra coisa. As pessoas querem, muitos procuram um milagre, né? Em Uhum. quanto tempo você acaba com a minha depressão? Aí eu pergunto, quanto tempo você já demorou para ficar depressivo? Dependendo desse cálculo, a gente consegue achar uma resposta. Não tem resposta. Dentro da leitura ericksoniana, quando aprofunda, o foco às vezes muda. A depressão não é a primeira questão. Então, eu não tenho como dizer. O que eu tenho como dizer é quem se adapta à técnica, quem se adapta a esse recurso, porque, gente, a hipnose é um recurso, tá? Ela não é uma psicoterapia, é um recurso, pelo amor de Deus. Só que o conselho nosso, ele tem, como é que fala, Pamela? Ele regulamenta, ele nos deixa usar, né? Acho que Isso. a palavra certa eu não estou ouvindo, mas enfim, a gente pode, foi regulamentado, né? Aceito, enfim. Então a gente Isso. fica mais seguro ainda de falar, ó, tem um regulamento que está apoiando e é um trabalho. Então, quem se adapta a isso consegue ter várias respostas para além do que está buscando. Entendeu? Eu gosto quando fala Exatamente. assim, eu não sei o que está acontecendo. Patrícia, quando fala isso, eu já sei o que está acontecendo. Não é o consciente que está conversando. Entendeu? Está tendo Aham. mudança lá dentro. E é gostoso Aham. demais ver, entendeu? Eu gosto Exato. muito. Mas nem todo mundo que está comigo, gente, trabalha com hipnose. Tem pessoas Exato. que é psicoterapia normal, não quer, e tá tudo bem. Tem pessoas que E a, trabalham com EFT e tá tudo bem. é, E olha, essa troca entre nós aqui é legal, porque eu acabei de receber uma conhecida minha que é psicóloga que falou, olha, eu tô com um caso de abuso que eu não tô conseguindo chegar nesse ponto com ela. Será que a hipnose uhum, ajuda? Quer dizer, a gente vai nos ajudando para ajudar quem busca, gente. Esse é o objetivo, né? Deixar o ego exatamente. dormindo um pouquinho para que a gente cuide das pessoas, né? Isso é que é o mais Com legal. certeza, com certeza. E assim, gente, a gente também pode lembrar que às vezes a gente não usa a hipnose, como ela estava falando, não existe só um tipo de transe, né? A gente tem o transe formal e tem esse transe onde a gente está conversando, né? A pessoa está ali bem alerta. E às vezes o que a gente faz? A gente não utiliza o transe formal, mas a gente pode, através da linguagem hipnótica, ir conversando e usando isso. Então, quando a gente tem uma abordagem ericksoniana, não interessa o que a gente está usando. Não, A nossa linguagem, ela muda. A forma com é. que a gente se coloca, a forma que a gente Uhum, aborda, né, as pessoas que a gente está conversando. Então, isso já uhum, vem lá na nossa linguagem. Essa isso. coisa de contar metáfora, eu falo que isso é tão ericksoniano e que é assim, a gente Maravilhoso. traz isso para a vida, né? Então a gente está Faz. lá no meio usando outra técnica, vamos supor, e a gente vai lá e conta uma metáfora, né? Ou lá a gente Isso. usando, né, a hipnose. Não deixa de estar usando a hipnose, porque é uma Não. linguagem hipnótica, né? É Uhum, naquela sim. conversinha ali. Quem foi que durante a Patrícia ali estava contando a questão do Erickson, né? E não ficou lá, né? Quase que embarcou, né? Eu falo, na minha cabeça veio a imagem certinho dele no quarto, numa cadeira de balanço, virado, né, para o lado do quarto, pedindo É para virar a bonitinho cadeira, demais. né? Então, assim, vem na nossa mente, né? O nosso inconsciente, ele Uhum, viaja nessas histórias mesmo, né? Ainda mais se sim. ela tem uma história que tem essa conexão. E a metáfora sempre tem uma conexão com todo mundo, Sempre. cada um à sua forma, né? De alguma forma aquilo vai se comunicar com o nosso inconsciente, né? Isso. Uhum. E vamos falar mais, Patrícia. Tem algum Não. tipo de pessoa que você acha que vai se beneficiar mais da hipnose? Tem um perfil? Existe isso? Perfil de pessoas que se beneficiam mais da hipnose? Ou não? Você me pegou. Nunca pensei nisso. Nunca pensou? Tipo, tem Não. um perfil de Não. pessoas que vão buscando a hipnose no seu consultório? Quando Bom, eu chega, você posso fala dizer assim, assim. Não, eu posso dizer assim. Se você é curioso,
você vai se adaptar bem à hipnose, porque é uma Aham. palavra hipnótica, curiosidade para mim. Aham. Mas assim, Aham. no consultório, eu posso falar das queixas que eu recebo mais, mas não necessariamente elas Ótimo. estão linkadas à hipnose em si, entendeu? Uhum. Então, assim, Porque algumas é, pessoas às vezes falam assim, por exemplo, eu não gosto muito de falar. Eu acho que eu vou me dar bem com a hipnose. O que que você pensa disso? Quando chega tá alguém e fala isso frito, pra você? tá frito. Tô brincando, tô brincando. Olha só, vamos lá. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer a formação É. quando eu fui estudar. Foi porque foram o quê? Quase 3 anos indo para São Paulo as 4, 5 vezes por ano. E Aham. a gente fazia muito exercício para se conectar. Porque o que que acontece? A gente julga, é automático. Ainda mais se eu Uhum. estudo 5 anos e saio do consultório, da faculdade com um monte de hum, protocolos, regrinhas, e com hipnose não tem protocolo. Assim, existe sim alguns, posso dizer, mini protocolos, mas se eu fecho o processo num protocolo, eu não acesso 1% segundo a leitura ericksoniana. O negócio é aberto. Várias são as possibilidades de Uhum. palavras, várias são as possibilidades de conexão. Uhum. Então, o que mais eu me apaixonei foi esse trabalho de poder conseguir se conectar mesmo, deixar a pessoa confortável para a queixa que ela trouxer, ela sentir que ali ela pode fazer, falar, enfim. Então, esse trabalho foi muito interessante para mim, essa possibilidade de desvencilhar um pouco de regras, enfim, de conseguir estar com as pessoas. Entendeu? Então, Uhum. assim, se a pessoa não gosta, vamos supor que me procura uma pessoa que não gosta muito de conversar. Então, tudo bem, eu sou uma profissional ótima para falar com mudinhos. Eu brinco, eu tenho silenciosos na minha sala. E a gente se dá muito bem, entendeu? Por quê? Porque eu aceito ela, mudinha. A gente vai arranjar uma forma de achar uma conversa. E o mais Uhum. legal é que com o tempo ela conversa. Hum. Não conversa com uma Patrícia, uma matraca, não existe isso. Mas ela conversa. Agora, se eu não gosto muito de falar, realmente, a hipnose tradicional ajuda muito, porque você fica em silêncio e você fica recebendo. Só que vai ter uma hora, pelo menos assim, se você procura um profissional que realmente trabalha e tem todo um estudo, que ela vai ter que perguntar. Ela vai ter que falar, porque vai começar a mexer, meu bem. Vai começar, e Sim. começa, gente. Começa. Tem cliente que fala assim: eu tava dentro de um ônibus, eu tive que descer. Aí eu falei: por quê? Porque começou a pipocar um monte de informação na minha cabeça, eu não tava entendendo nada, e eu fiquei, deixa eu descer do ônibus para eu poder pensar. Quer dizer, começou a sair um monte de história na cabeça dela, um monte de frase. Aí ela falou que foi dando uma volta lá entrou numa loja, ficou andando pela lá, deixando as coisas virem, que aquilo deixou ela muito confusa, e eu aviso que isso pode acontecer. Então, quer Uhum. dizer, se você vai procurar alguém, um profissional, que você deseja um processo de mudança, se isso for bem profundo, se for real para você, mesmo que você Uhum. não goste de falar, você vai ter que se comunicar, nem que seja com Uhum. você. Uma hora vai ter comunicação, não vai ter jeito. E aí você vai se comunicar no seu tempo, com a quantidade de palavras que você quiser se comunicar, mas você vai querer trocar porque algo vai Exatamente. estar acontecendo e você vai estar pensando que talvez você esteja ficando doida e eu vou falar, não, tá? Você está completamente sã, é isso aí, o inconsciente está conversando com você, escuta. Escuta, anota aquilo que você acha que é mais interessante e pronto, entendeu? E aí É. vai. Então, assim, eu não vejo um perfil. Uma coisa que Porque você, pensando muita. agora que você está falando, por exemplo, quem é muito aqui, aí eu falo médicos, engenheiros, matemáticos, físicos. Ô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Relaxa. Também. É, existe uma tendência de racionalizar muito. Então, a pessoa fica muito aqui e ela quer explicações quando ela faz a hipnose. Aí eu falo, nem começa. Eu não Uhum. tenho um dicionário. Espera aí um pouquinho, se você pensou isso aconteceu. Não tenho. O dicionário, os entendimentos, o que está acontecendo, vai ser seu e você vai dar sentido para o que está acontecendo. Batendo um papo comigo, mas o sentido vai sair de você. Então,
alguns modelos onde a pessoa é muito racional tem dificuldade de adaptação. Mas eu tive médicos que fazem, eu tenho engenheiros que fazem, então eu não posso dizer, entendeu? Que todo mundo que é muito racional, que quer uma resposta, que precisa de entendimento, não vai se adaptar, entendeu? Vai ter talvez um certo, tipo assim, ai que difícil, sabe? Esse negócio é complicado, hein? Né? Mas não tem uma explicação? Aí eu falo, tem não. Fique curioso. E aí essa é a minha palavra-chave. Fique curioso. Que também né, eu já recebi alguns pacientes que dizem isso. Não, eu vim te procurar porque eu não quero fazer outra coisa, não. Quero fazer hipnose porque aí eu não tenho que falar nada. E aí, não é bem assim, gente, né? Como a Patrícia falou, chega um momento onde isso mexe com a gente, né? Mesmo que nas primeiras sessões a gente acompanhe isso, né? Porque o próprio Erickson dizia, né? Acompanha, depois você dá uma puxadinha, né? Então a gente acompanha o paciente, a gente deixa ele não falar, né? A gente vai fazendo um trabalho. Ótimo. Só que eventualmente isso vai fazer uma mudança nele, ele vai trazer isso, né? Então, assim, tem gente que acha que é meio mágico. Não é bem assim, gente. O processo psicoterapêutico, ele precisa da cooperação do paciente, mesmo que a técnica utilizada seja uma técnica onde né, vamos dizer ali, não precisa tanto da fala dele, né? Só que ele tem que estar aberto a esse processo, ele tem que fazer uma autoanálise quando ele vai para casa, ele tem que observar como é que isso está sendo no dia a dia dele, né? Então não existe essa história do tipo assim, eu vou lá, deito e aí ela faz todo o trabalho, eu vou embora para casa com tudo prontinho, né? Psicoterapia não é isso, isso é outra coisa que talvez não tenha, e é legal, né? Porque às vezes a pessoa procura você e existe uma desconfiança. Dependendo do que eu estou vivendo, dependendo do que eu aprendi na minha relação com a vida, seja ela com pais, com escola, né? Eu prefiro ficar calado mesmo, e eu concordo, também ficaria, dependendo do que eu vivi. Então, aí o processo vai dando confiança para ela poder se abrir. E aí, isso que a gente começa a trabalhar em psicoterapia, eu chamo de processar. Eu começo a processar as coisas. É como se fosse um computadorzinho aqui dentro, fica batendo umas teclas e tal. E esse processar, ele se expressa. Expressa com a hipnose, principalmente, expressa em o corpo. As pessoas têm dor de cabeça, dor nas pernas, insônia. Teve um cliente meu que ele era um ex-general. E ele ficou, as primeiras vezes que ele foi para fazer hipnose, tudo bem, vamos na fé, do jeito que você quiser, vamos seguir. E aí ele começou com um zumbido no ouvido. Quase fiquei louco. Era meu início de experienciar, quer dizer, já estava agindo quase um ano, mas para mim não era início. Aí eu ligava para São Paulo, gente, ele tá com um zumbi. Fala para ele ficar curioso. Ele foi no médico? Tem alguma coisa no ouvido? Tá tudo bem lá? Tá. Então, fala para ele ficar curioso. Aí você imagina um general, né, ex-general, com um zumbido no ouvido, ficar curioso. Enfim, ele ficou. Ele falava que ele continuava indo, porque ele falava assim, eu não queria estar aqui, então eu vou ficar aqui, eu vou aprender a lidar com esse zumbido aqui. E a gente continuou fazendo. 6 meses depois, o zumbido foi embora. Hoje ele tem uma casa, tipo uma armazém aqui em Vila Velha, que é um centro holístico, com massagem, com não sei o quê. Então, ele achou um caminho de vida e está aí no interior de Minas Gerais, montando o sonho dele. Mas foram 6 meses de agonia, porque por mais que a gente saiba que isso está acontecendo, não é gostoso ver alguém incomodado com algo, né? Você gostaria de fazer milagre, mas às vezes não dá. Eu lembro que quando eu fiz o avançado de depressão, eu fiquei 2 semanas com dor nas pernas. Aí eu mandava assim lá pro americano, minhas pernas estão doendo. Fique curiosa, ele falava. Ele falava, tá. As pernas pararam de doer, até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu evolui muito, que o curso foi todo vivencial, então eu me trabalhei muito. É outra coisa que eu acredito muito, né? Você não consegue, isso é uma crença minha, eu não consigo estar trabalhando com pessoas se eu não me trabalhar. Eu preciso me trabalhar. Não adianta, eu preciso. Não porque, como eu aprendi na faculdade, você vai ter questões que as pessoas vão trazer, que são as suas questões.
Até acontece, tá? Mas é para além disso, sabe? Para me ajudar a melhorar os meus julgamentos, para me ajudar. Porque se eu quero que o meu cliente se aceite como ele é, eu preciso me aceitar como eu sou. Para eu fazer isso, eu preciso fazer terapia. Tem gente que busca outros olhares para poder o autoentendimento. Beleza. Mas eu acredito muito nesse viés do aprofundamento pessoal para que você fique mais tranquilo com quem você é. E assim, quando você for a campo, em qualquer trabalho que você tiver na vida, relacionamento, você vai estar mais seguro para as escolhas, para as atitudes, entendeu? Sim, Então, com isso certeza. também é uma coisa muito interessante. Aí, como eu vivi muito o que eu faço, eu vivi dor de cabeça, dor nas pernas. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu lembro direitinho, gente, quando eu fui fazer um dos avançados, o americano pegou uma pedrinha. Imagina assim, tinham 50 profissionais lá. Tinha médico, tinha psicólogo, todo mundo já tinha feito um curso com ele de 8 dias de imersão, todo mundo já conhecia o perfil dele, era um avançado. Tinha terapeutas holísticos, tinha de tudo. Todo mundo doido, vou aprender técnicas para trabalhar com depressão, tal, isso aqui. Aí ele me pega uma pedra, põe a mão na pedra e fala assim, nós vamos ficar 3 dias falando sobre depressão. Então essa pedrinha vai passar. E eu quero saber como a sua depressão aconteceu com você. Eu vi a gente escorregando das cadeiras, querendo achar sabe um cano para sair correndo? Eu era uma delas. Aí ele falou assim, eu vou começar. E aí eu não vou falar o que ele falou, tá, gente? Mas ele falou uma questão dele, bastante profunda. Aí todo mundo desabou mais ainda, porque é uma sumidade com 50 anos de psicologia, passou por um N, ele conheceu o Moreno, conheceu os autores da Gestalt, entendeu? Ele começou a psicanálise com um discípulo da Ana Freud. É uma pessoa que tem, né, uma bagagem. Abrir para nós uma questão de como que a depressão passou por ele. Aí o que ele quis dizer com isso? Quem é você? Você se conhece? Você se trabalha? Depressão todos nós temos, em níveis diferentes. Né? A gente tem questões de vida, de processo. E eu preciso entender isso em mim, porque senão quem vem, como eu vou ajudar? Sabe? Então, eu acredito muito nessa premissa. Né? Eu nunca mais esqueci, porque foi fantástico depois. Muito importante, né, que as pessoas percebam que não é porque nós somos psicólogos, médicos e etc, que nós também não precisamos de ajuda, gente. Então, né, às vezes tem algumas pessoas que vêm, né, com esse olhar carregado do tipo assim, não, você não pode ter problema, você não pode ter, né, questões pessoais, você não pode sofrer, ou até mesmo não acredite que nós passemos por situações de dificuldade, né? Porque às vezes a gente fala, né? Eu entendo como é que você se sente, né? Sei como é que é isso e tal. E às vezes a pessoa fica até meio chocada. Como assim? Lógico que você não entende, você não passa por isso, né? Não, a gente passa, gente. Todos nós, seres humanos, nós passamos por dores, né? Então, né, eu acho que a gente abraça isso também nessa visão ericksoniana e que eu acho que deveriam ser todas as abordagens que deveriam abraçar, né? Ter esse olhar de que nós, lógico, nós temos um conhecimento que é diferenciado, né? Nós estudamos para isso, nós temos ferramentas, técnicas que ajudam, né, a gente a ajudar o outro. Mas quando nós somos seres humanos, nós somos só seres humanos, né? Às vezes não adianta a gente usar, né, tentar fazer um negócio sozinho que não funciona, né? A auto-hipnose funciona, mas as outras coisas, às vezes, tem técnica que não dá pra gente usar sozinho, gente. A gente tem que ir. Então, né, tem que ir no colega, tem que estar na sua terapia, tem que fazer supervisão, tem que fazer outras coisas, né? Então, a gente também tem que estar cuidando da gente para conseguir cuidar do outro, né? Então, é muito legal falar sobre isso, Patrícia, né? Traz esse olhar assim, mais humano pra gente também, né? Sim. E aí, assim, eu posso... Eu tenho uma abertura muito para todas as possibilidades. Eu não estou dizendo, se você atende, não se trabalha, a pessoa que está com você não vai evoluir. Não tem como dizer isso sozinho. É evidente que se você está fazendo com amor o seu trabalho, está estudando, e você está se entregando numa questão, numa entrega de um profissional que gosta do que faz, com amor o que faz, você vai impactar a pessoa que está na sua frente, é fato. Agora, você quer mais de si?
enquanto profissional? Você quer mais do que você vê nos seus clientes? Você que é psicólogo? Você quer ir além? Cuida de você. Uhum. Uhum. Porque aí isso vai fazer você ir muito mais além. Muito mais Uhum. além. Em vários Uhum. processos, não só no consultório. Entendeu? E Uhum. é disso que eu acredito pra caramba. E aí, assim, por várias vezes na minha formação, este profissional Uhum. se colocou no lugar de ser atendido por nós. E eu fiquei muito impactada, porque aquilo é tudo que eu queria na minha vida. Era saber que existem profissionais, porque eu já tive alguns profissionais, e existem, né? Que não se permitem a uma relação dessa, e eu não estou aqui para julgar. Mas eu Uhum. precisava de ver pessoas que têm esse tipo de troca. Ele era uma Uhum. sumidade, estava sendo atendido num processo de um curso por um de nós, meros mortais, estou zoando, mas nós somos pessoas. Então, Exato. ver que eu sou capaz de deixar toda a minha sabedoria, porque eu ainda não sei tudo, porque eu vou descobrir com você algo importante sobre mim. Uau! E eu tava aqui rindo, Patrícia, porque eu tô aqui pensando, nós ericksonianos no geral, não sei se você já reparou, mas depois que a gente, Hum, né, abraça hum. isso, o que a gente mais quer é ser cobaia. A gente se coloca, sabe, pra... Aham, Alguém falou que vai fazer transe, gente, a gente tá lá, faz tá? comigo, Nós vamos... por Pode favor. ser eu, por favor, Me né? coloca, Porque please. é Sim, uma coisa tão agradável, gente. Quando a gente consegue, né, realmente se libertar, para a gente se conectar consigo mesmo, com o nosso inconsciente, isso é tão gostoso, né, que a gente quer sempre, né? Toda vez que tem uhum, uma oportunidade, a gente quer sim. E a gente uhum. usa, às vezes, isso sozinho em casa, faz auto-hipnose mesmo, né? Trabalha com tudo que pode ali, né? Acessar o nosso inconsciente, a gente está sempre Sim, é muito fazendo, né? A bom. gente é muito gostoso. Então, para quem, né, tem medo aí, fica aí receoso, saiba, olha, Uhum, né? Depois que você descobre a hipnoterapia ericksoniana, é difícil você uhum. não gostar da coisa, hein? A gente fica Sim. tão relaxante, né? E tem algumas sensações, né, que são aí, a gente pode falar um pouquinho dos fenômenos hipnóticos, né? Só para que Hum. as pessoas conheçam um pouco disso, Patrícia, para que elas também não se assustem se por acaso acontecer com elas, né? Quando elas vão no consultório, ou seja, né, de outra forma. Falando nisso, você faz a hipnose também via online, né? Para quem precisar Faço. fazer. Show de Uhum, bola, gente, ó, faço. tá? Eu Dá fiquei pra meio gente chocada quando fazer ele falou que era possível fazer. Não, eu achei absurdo. Porque como é que eu vou me o conectar com alguém via isso aqui? Só que É é super possível. possível, super possível. É nossa. Para quem trabalha há muito tempo, né, tem muita segurança, isso é muito tranquilo, né? É. Eu lembro, eu fiz a formação aqui no Instituto Milton Erickson do Eu também já Espírito estudei lá, Santo. na época da É, UFES. Eu estudei lá. pois é. E o Dr. Liberato Schwartz Testão, que é assim uma sumidade aqui no Maravilhoso. estado de hipnose ericksoniana, Ele me deu ele aula. fazia, pois ele me deu aula também. É maravilhoso demais, gente. A gente fica muito apaixonado com ele, com o jeitinho que ele fala. Então, por isso que a gente fica assim, toda babona. A doutora Clenice, a esposa dele, sabe que é só é uma, uma forma de carinho que a gente tem, porque ele é realmente a forma que ele fala, ele é muito doce, tudo o trabalho dele é... Travou, travou. Para Oi? variar, travou aqui. Voltou? Voltou. Voltou? Ok. Voltou. Então, é, ele fazia também, né, via internet, faz via rádio, já hipnotizou várias pessoas via rádio. Então, isso é possível também, tá, gente? Só que, lógico que eu acho que tem um nível, talvez, de profundidade É. sobre assuntos que a Eu gente vou possa ser franca para trabalhar. você assim. Eu prefiro o presencial. Quando eu fiz, eu ainda estou fazendo alguns online, mas eu já tenho conexão com ele suficiente. Eu só fiz Uhum, um onde eu não conhecia, que ele veio indicado pelo instituto que eu estudei na época, e foi maravilhoso, eu não vou negar. uhum, Entendeu? Assim, a uhum. forma como ele aprofundou, eu fiquei impressionada. Mas eu, Patrícia, prefiro estar perto, principalmente quando Sim. é uma pessoa que está começando, entendeu? Aham.
o atendimento aqui, ele é um atendimento possível. Eu faço, sabe? Eu gosto. Mas, para mim, me conectar mesmo nesse ponto Uhum. que eu quero fazer com a hipnose, eu prefiro perto. Presencialmente, né? Isso. É, Inclusive porque a isso. gente tem, né, um controle maior sobre isso que a gente, né, que ia falar da questão do fenômeno hipnótico, né? São coisas que podem acontecer durante o transe, né? São sensações no corpo, ou sensações, né, com relação ao tempo, com relação até a Uhum, experiência que nós estamos tendo, né? Que podem acontecer, uhum, que são totalmente naturais, totalmente uhum, normais, né? Por uhum, exemplo, acontece quando você está no transe aí que está vendo um uhum, filme, né? Às vezes uhum, passa lá uhum. 3 horas de filme, acaba o filme, você fala, já? Mas foi quanto tempo, gente? A pessoa fala 3 horas. Você, não, não é possível, passou muito rápido, eu nem senti, Uhum, né? uhum, Isso aí uhum, é um fenômeno hipnótico, pode acontecer, né, na uhum. hipnoterapia. Nós temos outras coisas que podem acontecer também, que Sim, são muito normais. Não precisa sim. ninguém se É, assustar com relação a isso, não. né? Assim, tem gente que tem medo de fazer online, que aí se cair a conexão, eu vou ficar lá, eu não volto. Aí, eu de novo, você se permitiu entrar, você vai sair. Você vai abrir o olho e falar assim, vai, cadê? Caiu? Ó, é isso que vai acontecer. Ah, mas se Uhum. tiver num processo muito profundo, se tiver em uma coisa, num tema, se eu tiver indo para uma idade, por exemplo, o cliente que eu fiz que foi o primeiro mais profundo com isso que eu disse que eu não o conhecia, né? Ele foi no túmulo do pai dele com 5 anos de idade, entrou no túmulo do pai para despedir. Aí se acabasse a conexão ali, né? Então, se a gente vai fazer algo profundo desse jeito, existem comandos. Aí nessa hora a gente induz, sugestiona situações de proteção, entendeu? E isso acontece tranquilamente, porque a ideia é que, como você mesmo falou no início, nós temos os recursos. Calma, você vai caminhar. Então, saber que você tem como depois ser recebido de novo por aquele profissional, ter isso muito bem sugestionado, acabou, a pessoa fica tranquila e ela volta tranquilamente, não tem problema, entendeu? Em matéria de gosto, eu prefiro presencial, porque tem alguns movimentos que aqui eu não vou conseguir ver e que para mim me ajudam na conexão mesmo. Então, quando a pessoa me procura agora, eu quero fazer hipnose, vamos fazer? Aí eu falo, olha só, vamos começar por outra coisa? E aí, quando a gente terminar essa pandemia, a gente vai pelo caminho, mas eu queria hipnose. Então, ó, eu vou procurar alguém para você. Eu não vou começar a hipnose com você aqui. Eu prefiro ser verdadeira e deixar a pessoa confiável com alguém que vá fazer de boa, porque eu não vou estar de boa. Se eu não tiver de boa, a pessoa não vai ficar de boa. Que conexão é Uhum. essa que eu vou criar se eu estou de uma forma incomodada, porque eu queria mais informação e eu não tenho? Entendeu? Então, é nesse caminhar que eu acredito mais de estar próximo. Mas é possível, tanto que tem um livro que vai sair sobre psicoterapia online, que tem um capítulo meu que eu falo da hipnose na psicoterapia online. Eu falo que ela é possível. Estamos É, sabendo. menina, vai sair, menina, vai sair. Tem um monte de coisa É, pra sair aí. É bonitinho. A gente vai olha, fazendo os treinos na vida, né? A gente vai virando. E aí eu acho que falo lá isso. Oi? Não te ouvi. muito saber sobre todas essas Ah, coisas pode deixar. também, por E aí eu favor. falo isso lá. Não, eu tenho um que eu ia fazer um lançamento em março, mas a pandemia não deixou, né? Enfim, deu a confusão toda. Que é para mulheres, chama Sem Medo do Batom Vermelho. Eu e vários psicólogas do Brasil todo falando sobre essa mulher, né, que precisa surgir aí. Aí tem vários capítulos. O meu fala de um tema que vocês gostam, né, que fala da compaixão. A Sensacional. compaixão para ajudar na autoviolência, porque a gente se machuca. Infelizmente, a gente se machuca. E a gente precisa ter essa noção, né? Então, assim, se eu puder mandar uma mensagem para você que é psicólogo, que está assistindo agora, o convite para você estudar a hipnose ericksoniana é assim: você está com vontade de aprofundar em você mesmo? Você quer? Se você quiser, manda ver e procura, porque é isso que você vai viver lá. Você não vai viver uma técnica somente, você vai viver você na sua autenticidade. Você vai se encontrar com o processo da formação, entendeu? Mais ainda, tá, gente?
E para os clientes? E isso para mim é enriquecedor. Oi? E para os Quê? clientes que querem trabalhar com hipnose, o que que você diz? O que que você Bom, para traz? você que está curioso com a hipnose, se ela vai ou não resolver uma questão sua, se ela vai ou não acelerar o processo que você deseja, o pessoal fala acelerar o processo de cura. Lembrando que para mim cura é a cura que o Erickson fala, que é o healing, né, a palavra em inglês, quer dizer, aumentar os seus limites de recursos internos. Enfim, aí, se você aumenta o seu limite de recurso interno, você resolve coisas que você quer, enfim. É, procura, experiencia, você não precisa continuar fazendo se você não achar que isso não tem a ver com você. E se você ainda falar, fui em tal profissional, não me identifiquei, vá em outro, para ver se realmente é a hipnose que é a situação, ou se é a hipnose com aquele profissional que não deu envolvimento. Agora, se houver um mínimo de incômodo sobre si mesmo em algum desses dois profissionais que você procurar, está funcionando. Porque o processo da hipnose funciona incomodando. Ele é gostoso, é bom, você sai relaxado, mas quando você começa a caminhar, o inconsciente começa a borbulhar. E aí fica chato, ranhoso às vezes. Fica, putz, que é isso aqui? Eu tô pagando para poder passar por isso? Tá, pior que tá. Em geral, a psicoterapia é um pouco assim, né? Quando a coisa começa Também. a incomodar, é que a gente sabe que está no lugar certo, né? Quando o paciente começa a vir para a gente falar assim, ah, eu estou pensando em não vir mais, ou quando ele começa a querer dar uma fugida, a gente sabe, opa, chegamos no ponto. Isso É um aí. pouco Aí o problema é ele achar, ele perceber que ele está chegando no ponto, né? Que a gente não pode perceber por ele. Aí é o grande desafio, né? Que a gente tem. Dar esse tempo para ele poder sacar. isso, verdade, tem toda a razão. Patrícia, queria agradecer muito a presença. O pessoal elogiou muito você e realmente você é Obrigada, maravilhosa, sensacional. obrigada, Todos os elogios que a galera queria obrigada. agradecer Falar do que muito. gosta é assim, meu. Você fala leve, Tem você fala de boa. razão, com certeza. Então, muito obrigada. Quem quiser, gente, conversar mais com a Patrícia, entra lá no perfil dela, vai lá na bio dela, tem lá o link para você, se você quiser saber mais sobre Sim. hipnose, se você quiser saber mais Eu sobre. respondo, tá? Você é profissional de psicologia, eu tenho ex-alunos aqui, alguns me procuram de vez em quando para saber algumas coisas, não só da psicologia, pode perguntar. Eu sou uma pessoa antenada, meu WhatsApp funciona direto, como ela sabe disso. Perguntou, já vi, já respondi. Só se tiver algum milagre. Mas como agora eu estou em pandemia, tá difícil ter muitos incômodos, entendeu? No seu atendimento. Então Que pode bom. perguntar. Muito. Queria dizer que 2 horas todos os dias também a Patrícia Ah, é. está Isso aí, online. mas não é mais todos os dias, não, amor. Vamos Ah, é? reformular. É, Desculpa, então hoje vai pode, ter. agora não vai Relaxa. ter dias que são. Isso. Isso. Não, vamos lá. Eu comecei em março a fazer, gente, relaxamento online e para ajudar as pessoas a darem uma acalmada, né? Que haja cérebro para dar conta disso tudo. Então o pessoal começou a ouvir para ansiedade, para dar uma relaxada na mente, e aí eu fiz 2 meses direto. Só que eu comecei a ter demanda. Então, o que que acontece? Se você for no meu IGTV, você vai achar um monte gravado lá. Você já pode ouvir quantas vezes você quiser. E aí, quando for ao vivo, geralmente eu faço segundas, quartas e sextas, mas ontem eu não consegui fazer. Então, hoje eu já lancei, já botei no WhatsApp, já botei no Instagram, que hoje tem. E aí, eu sempre vou avisando as pessoas quando que eu vou colocar e vou fazer, entendeu? Para poder não deixar. E quem não assistir, vai lá no dia que quiser. Que tá lá gravado, não perde mais. Antigamente ficava no Stories, agora fica no Tá, IGTV. ótimo. Gente, então já sabem, hoje 2 horas tem meditação, hein? Se você tá aí Tem, sem hoje fazer, tem, hoje tem. aproveita, viu? Essa voz Eu grossa queria da agradecer Patrícia ao tá lá. convite, tá, meu bem? Eu queria agradecer o Eu que agradeço. convite. É, precisando de mais aí, troca, me chama, entendeu? Para a gente poder Com conversar certeza. mais. Eu gosto muito da psicologia, gosto muito de trabalhar com gente. E aí, qualquer hora que você precisar de mim, você me chama, que eu tô de prontidão. Tá bom? Obrigada mesmo. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram. Gente, a gente volta na quinta-feira. Um beijo. Até. Beijo, ficam com Deus. Tchau. Tchau.
Pessoal, último recadinho nos minutos finais. Vamos ver se foi.